O meu nome é Elisa Souza e o assunto de hoje é ângulos, mais especificamente ângulos internos. Então já vai deixando o seu like, se inscreva aqui embaixo e vem comigo! Ângulos, se você não sabe o que é ou não se lembra, aqui vai um resumo rápido. Bom, basicamente a gente tem 4 tipos de ângulos. Vamos começar pelo primeiro, que é o mais simples. O ângulo reto. Como o próprio nome diz, ele é um ângulo reto e ele tem medida de 90 graus. Por exemplo, em um quadrado, todos os ângulos internos medem 90 graus. Um ângulo reto ele é fácil de ser identificado porque geralmente em livros, em apostilas, ele vem com esse símbolo aqui nele. Um quadradinho com um pontinho no meio. O segundo tipo é o ângulo agudo. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma voz aguda, ela tem uma voz fina. A gente pode utilizar esse mesmo conceito aqui. Um ângulo agudo é um ângulo que mede menor, ele é meio que mais fino do que o ângulo reto, que mede 90 graus. Então, o ângulo agudo é menor que 90 graus. Em vez de ele continuar aqui, fazer 90 graus, ele vai ser menor. Essa abertura aqui vai ser menor do que 90 graus. O terceiro tipo é o ângulo obtuso. Logicamente, se a gente pensar um pouquinho, o ângulo reto mede 90 graus. O ângulo agudo é menor que 90 graus. O ângulo obtuso vai ser maior que 90 graus. Então, ao invés dele continuar aqui, nessa linha pontilhada, e formar 90 graus, ele vai ser um pouquinho maior. Essa abertura vai ser maior do que 90 graus. A gente pode confirmar isso usando um transferidor. Aqui, se a gente posicionar direitinho, vai ter 90 graus. Esse ângulo agudo aqui, se a gente colocar aqui, ele vai ter mais ou menos aí aproximadamente 50 graus. E esse ângulo aqui, que ele é obtuso, no caso esse aqui ele tem mais ou menos aproximadamente 145 graus. O quarto tipo de ângulo, ele foge um pouquinho dessa regra de 90 graus, mas na verdade ele é bem mais simples do que os outros. Aqui a gente tem uma reta, e se a gente fizer um círculo, no caso o meu não está muito perfeito, mas a gente pode entender que um círculo inteiro, ele mede 360 graus. Se eu dividir ele no meio, eu vou ter o quê? Eu vou ter 360 graus dividido por 2, o que vai me dar 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vai medir 180 graus, que é o nosso quarto tipo de ângulo, que é chamado de ângulo raso. Agora que a gente já está mais aí afiado, a gente vai ver uma coisinha que se chama soma dos ângulos internos. Pode ser resumida como SI, soma dos ângulos internos. É uma fórmula que nos permite calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Primeiro, ângulos internos. Aqui a gente tem um triângulo. Todos esses 3 ângulos que estão dentro dele são chamados de ângulos internos. No caso, se eu prolongar isso daqui, a gente tem um ângulo externo, que é uma coisa bem diferente que não vai valer para esta fórmula. Então, vamos fazer o seguinte. No caso aqui, eu peguei essa folha aqui, não sei se está muito parecida. Dá para entender. Aqui mede 20 centímetros, esse lado mede 16 e esse lado mede 12. Não precisa ter essas medidas, qualquer figura geométrica, qualquer triângulo, seja equilátero, isósceles, qualquer tipo de triângulo dá certo. Fazer uma marcação aqui vai ajudar a gente a entender melhor por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Lembrando que 180 graus é um ângulo raso, que é meia lua. 360
dividido por 2, que me dá dois ângulos de 180 graus. Então, a gente vai pegar aqui esse triângulo, que eu cortei de papel, eu vou dobrar, fazer com que esse ângulo encoste na base. A mesma coisa eu vou fazer com os outros dois. Perceba aqui que juntando esses três ângulos, a gente forma 180 graus, que é meia lua. Entendendo isso, é a base para entender a soma dos ângulos internos. Acabou de trabalhar com um triângulo, mas vamos supor se a gente tivesse um polígono de 5 lados. 1, 2, 3, 5 lados. Bom, o Brasil ele foi campeão mundial 5 vezes da Copa do Mundo. Então, ele é pentacampeão. Uma figura com 5 lados é um pentágono. Então, um pentágono não seria muito viável, não seria muito fácil, seria meio complicado chegar numa prova, recortar um pentágono, dobrar todos os seus lados e depois ver qual seria a soma dos ângulos internos. Mas eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu vou escolher um ângulo, vou escolher esse daqui. E eu vou traçar triângulos. Já que o triângulo a gente sabe que a soma dos ângulos internos dele é 180. Mas eu não vou simplesmente ficar arriscando triângulos aqui. Eu vou fazer um triângulo ligando esses dois vértices. E eu vou fazer mais um triângulo, mais dois, né? Ligando esse vértice nesse. Tem como eu fazer mais triângulos aqui? Tem, mas teoricamente não. Por quê? Se eu fizer isso aqui, não dá certo, porque os lados vão intersectarem e não é isso que a gente quer. Aqui a gente tem, então, 3 triângulos e a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se um pentágono tem 3 triângulos dentro dele, a gente pode considerar que 180 vezes 3 é a soma dos ângulos internos de um pentágono. Então, multiplicando, a gente tem 3 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Foi 4, vamos. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Portanto, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Ao invés de a gente fazer essa conta toda, que é uma coisa bem complicada, leva tempo, a gente pode simplesmente jogar na fórmula da soma dos ângulos internos de qualquer polígono. A fórmula é o seguinte: o número de lados, representado por n, menos 2, vezes 180, vai ser igual à soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Bom, primeiramente a gente faz n menos 2, já que está entre parênteses. Tá, mas por que 2? Veja bem que aqui a gente ligou um vértice nesse e esse mesmo vértice nesse outro. A gente, em momento algum, utilizou esses dois vértices. Então, é justamente eles que a gente está descontando. Se fosse uma figura maior, mesma coisa. A gente ia usar todos os outros vértices e os dois vértices vizinhos do que a gente tomou como base não teriam segmento nenhum, porque se eu pegar aqui e ligar, não dá nada. Então, vamos substituir aqui no pentágono para ser realmente isso daqui. N seria 5, porque é o número de lados que o pentágono tem, menos 2 vezes 180. 5 menos 2, 3 vezes 180 é o que a gente acabou de fazer. 540. Então, a fórmula é isso aqui. Em qualquer polígono, a soma dos ângulos internos será igual ao número de lados, menos 2, vezes 180. A gente vai usar isto em problemas parecidos como este, que caiu na prova da UBNEP de 2014, no nível 2, oitavo e novos anos, número 3 da primeira fase. O enunciado nos diz o seguinte, que na figura os pontos A, B e C estão alinhados, eles estão na mesma linha. Qual é a soma dos ângulos marcados em cinza, que são esses 6 ângulos aqui, que no meu caso estão marcados em branco? Se você quiser pausar o vídeo, pega uma caneta, um papel,
papel e tenta resolver. Já tentou? Então vamos conferir. Bom, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180. Aqui a gente tem 3 triângulos. Se a gente fizer 180 vezes 3, a gente vai estar contando esses 3 ângulos que a gente não quer saber deles, eles não nos interessam. Então, como eles juntos são meia-lua, já que isso daqui é uma linha, como diz aqui, os pontos A, B e C são alinhados, eles estão na mesma linha. Então, esses 3 ângulos juntos, eles medem 180. Então, dessa multiplicação, eu vou descontar os 180 graus. 180 vezes 3 dá 540, menos 180, 4, não, tirar 8, 3 dos 5, aqui fica 4, 14, 14, 3, 2, 9, 10, 9, 8, 7, 6. 4 tira 1, 3, 360 graus, já que aqui a gente fez basicamente 180 vezes 2, já que a gente multiplicou por 3 e depois tirou 180. Então, a nossa resposta é 300. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dele, que vocês tenham aprendido bastante com ele. Eu vou ficando por aqui e tchau, tchau!